Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos aqui mais um dia para celebrarmos o nosso Deus, para o cultuarmos, para levantar o nome dele bem alto e a força do poder dele bem alto, porque ele é digno de ser adorado, digno de ser crido, digno de ter verdadeiramente o seu nome levantado, amém? Nas alturas. Ele é o nosso Deus exaltado. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Muito obrigada por tudo quanto tu tens feito, o que tu vais fazer, Senhor. Não porque tu não tenhas feito ainda, mas porque estaremos descobrindo as realidades espirituais que tu tens para nós e já estão prontas nas regiões celestiais. É assim que tu dizes, ó Deus, bendito seja nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos liberou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, cremos, ó Deus, da glória que tu já liberaste, e a nossa parte é descobrir, porque a glória de Deus está em encobrir as coisas, mas a glória do homem em descobri-las, em desfrutá-las, em tomar posse, em entrar nesses lugares onde os tesouros escondidos do nosso Deus estão, e tomar posse deles e arrancá-los ali daquele lugar, pelo poder da fé. Então, nos ajuda, Pai. Talvez nosso maior adversário seja a incredulidade mesmo. E ainda que tu digas coisas boas, nós não cremos. E aí tu vens trazer a correção, e ainda assim não cremos. Então, tira essa balança enganosa, essa sujeira do ouvido, e nos ensina a ir mais longe, mais alto, porque tu és nosso Deus. Cremos em ti, tu és poderoso e santo. Amém? Em nome de Jesus. Amado, amados, hoje vamos falar um pouco. Vou precisar de 10 minutos. O pastor está me alertando. Me passa às 8h20. Olha que beleza. Espírito da verdade, por favor, meu esposo precisa de 10 minutos da minha hora. Então, prepara o meu entendimento para que eu seja precisa no horário, em nome de Jesus. Amém? Deus é Deus de organização e honra. Tá tudo tranquilo? Vamos passar aí para o Alexandre. Não sei se ele perguntou, se ele mandou. Não sei que o Espírito Santo, que é bom, vai trazer essa organização aqui no nosso meio. O Espírito Santo é o herdeiro, amados. E quando nós nos colocamos na posição e pedimos para Deus, Deus, me ajuda a passar as ideias num tempo mais curto, sermos sucintos, precisos, ele vai nos ajudar, vai nos treinar e nos ajudar. Então, que eu passe hoje no teste, não é? Estamos brincando aí quando falamos que a minha hora, tudo é do Espírito Santo de Deus. Então, se o pastor precisa, haverá para ele os 10 minutos, tá bem? Em nome de Jesus. Agora, amados, nós vamos entrar em tempos e estações, nesses 2 dias que nos resta para a virada, não apenas do mês. Então, nós vamos aí ter uma mudança aí total, não é? Do ambiente espiritual, do confronto. Na verdade, o confronto e a estação já mudaram no dia 21, né, do mês de março, mudou de inverno para primavera, e também o confronto mudou de Leviatã, mudou para Ares, o deus da guerra. Mas estamos. Amém, aleluia. Sim, com certeza. Então, o que nós precisamos é entender que Deus, através dos seus tempos e as suas estações, não é? A palavra de Deus diz que somos lavoura de Deus. Lá no Novo Testamento está escrito isso. Então, se somos lavoura, temos um tempo para frutificarmos, para crescermos, para apresentar os primeiros frutos, para verdadeiramente as flores da nossa vida começarem a aparecer até que se transformem em frutos. Então, tudo isso está dentro da coerência, da sabedoria, da inteligência, do entendimento do nosso Deus, do conselho de Deus, que nos faz fortes, e aí essa fortaleza nos faz andar em temor, e o senhorio de Deus se estabelece. Deus é um Deus de coerência nas suas manifestações. Ele começa e ele termina. Ele traz para nós um caminho profético para facilitar o nosso andar com ele. Ele quer, de todas as maneiras, nos abençoar. Amém? Então, nós vamos entrar agora na primavera. Hoje não vamos falar muito, porque ainda estou um pouquinho digerindo a parte da primavera, porque eu gosto de falar debaixo de uma revelação. E a revelação da primavera ainda não me veio com aquela potência que veio do inverno. Inverno subimos e o inverno mergulhamos. Talvez eu fale, não, pastor, isso é fácil e tal, mas eu não estou falando de conhecimento. Eu estou falando de um lugar espiritual onde Deus nos levanta para daqui desse lugar
podemos ministrar. E eu não fui elevada ainda a este lugar, eu creio que amanhã já estarei pronta para falar um pouco mais do que é a primavera espiritual. Mas hoje o Senhor começou a falar comigo a respeito do nome de Judá, das características de Judá. Vamos trabalhar esse mês, precisamos entender que dentro da coerência de Deus, nós vamos ter ali um ajuntamento de 12 tribos. E dentro desse ajuntamento, como eu disse, Deus é organizado, ele é sábio e ele vai apresentar para nós a sua maneira de conduzir o seu próprio rebanho. E veja que quando ele sai do Egito, ele fala das hostes que são o seu povo. E se você olhar no dicionário, Shalom, meu Alfredo, se você olhar no seu dicionário, você vai ver que hostes está ligado à guerra, um povo que sai para a guerra. Em Êxodo, um pouco antes ali da Páscoa, né? Um pouco antes deles saírem do Egito, ele celebra algo, que é a Páscoa. Então, o Senhor, ele vai organizando a nossa vida para que possamos caminhar em cima dessa organização. E lá no Novo Testamento, nós vamos vendo como Deus organizou o seu povo. Quer aprender a marchar na presença de Deus, ser um povo de guerra, ser os filhos que adoram ao Senhor, vá para o Velho Testamento, e peça para Deus te revelar ali como executar governo na presença de Deus. O Velho Testamento, ele tem as fórmulas ali de governo que Deus quer trazer para a sua igreja, para a sua noiva, que é assim, como diz a palavra de Deus lá em Cantares, ela é um exército com bandeiras. Lá está escrito, Salomão dizendo, quem é esta que aparece nesse deserto? E ela está vestida com várias bandeiras. Por quê? Porque ela tem uma representatividade de uma tribo, de nações, e ela vai se vestindo da sua própria característica, mas num ajuntamento como corpo do Cristo vivo. Uma noiva adornada com as nações, com as tribos, com as línguas, os povos, os quais Jesus comprou para o nosso Deus. Apocalipse 5 fala sobre isso. Então, amados, dentro disso, o que nós vemos? Nós vemos um Deus falando para o seu povo. Eu quero que vocês coloquem o meu tabernáculo no centro da caminhada de vocês. Vocês vão sair como um exército. Eu vou organizar vocês estrategicamente como um exército. Então, quando Deus ele vai falar ali em Êxodo, ele fala para Moisés, Moisés, eu quero que esse mês, o mês de Abib, seja o primeiro mês do ano que vocês estão sendo livres do cativeiro. Então, é um tempo, amados, onde Deus está falando para nós, para Moisés, eu quero que você comece agora o seu ano novo. Já havia sido estabelecido o calendário judaico, ali pelo povo de Deus, mas o ano espiritual do Senhor começa nesse mês, chamado Abib. E Abib quer dizer início, milagre, espiga. Então, Deus está falando, você inicia agora, nesse mês, e eu quero que você dê o nome de Abib. E aí ele faz algo, no dia, ele fala, 14 dias você conta, e aí você vai celebrar algo para mim. Você vai imolar um cordeiro e chamar a tua casa, a tua família, para estarem juntos debaixo de um sangue. Você entende o que Deus está falando? Você vai começar o teu ano debaixo de um sangue. Você já fez algo no inverno, sentenciando os adversários. Assim como no Egito, Moisés foi sentenciando cada um dos adversários. Agora seria a sentença final. O primogênito seria sentenciado. E aí Deus precisou trazer um ambiente de proteção para o seu povo. Então, o ambiente de proteção era todos aqueles que estiverem debaixo do meu sangue, a morte não vai se instalar. A morte, aquela que vem como no mundo, a morte estabelecida pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Alguém já havia morrido nas casas em que o sangue já estava nos umbrais. Alguém já havia morrido. Então, aquela morte sacrificial do cordeirinho, que estava naquela casa por 4 dias, já havia trazido ali para eles, para aquela casa, a segurança. Já existe uma morte aqui. Então, essa outra morte, o anjo da morte, não vai poder entrar, porque já existe uma morte. E qual é a prefiguração dessa morte? A morte do nosso Cristo. Então, Jesus passa depois, quando na cruz do Calvário, ele estabelece o derramar do seu sangue, este sangue sai recolhendo ali, agora até na eternidade passada, todo o sangue que foi derramado em sacrifício através da fé, para que fôssemos cobertos de toda a manifestação das trevas. Você entende isso? Então, é isso que nós vamos celebrar nesse
Nesse primeiro mês, nós vamos celebrar a inteligência, a sabedoria de Deus em nos manter ocultos na morte do Cordeiro. Veja que era uma casa, e a casa estava guardada debaixo de um sangue. Então, entenda isso, você está guardado no esconderijo do Altíssimo, e o anjo da morte vai passar por cima. Não haverá como ele entrar naquele lugar, porque já existe uma outra morte. A morte daquele que vive e reina para sempre. Está guardando a sua casa. Então, nós vamos entrar para celebrar depois desses dias debaixo de um sangue. Então, amados, entenda a coerência de Deus. Você vai começar algo novo na sua vida, você vai ter uma virada de ano. Eu quero que você esteja estabelecido na minha vitória. Já comece a olhar para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você não vai crucificar Cristo de novo, mas como memória, você vai agradecer e celebrar a morte e a ressurreição do seu Cristo, entende? Então, foi isso que Deus fez lá em Êxodo. Ele anunciou que haveria alguém de morrer, mas se colocássemos esse sangue nos nossos umbrais, o anjo da morte não entraria na nossa casa. Posto isto, ele fala depois, lá no livro de Números, capítulo 2, depois do 10, tudo, ele vai ensinando como seria a marcha de guerra. Deus tira o povo do Egito, oferece a vitória para o povo, e aí Deus, lá no deserto, Moisés se apresentando diante de Deus, vai recolhendo as orientações de Deus para, sim, como um grande exército liderado pelo Senhor dos Exércitos, Shalom, bom dia, irmão Ângelo, irmã Raquel, ele vai se apresentar e vai falar, olha, agora vocês são o meu exército e eu vou treinar vocês para a batalha. Quem vocês vão colocar na frente do exército? Coloque a minha presença no meio de vocês. Cristo sempre está no meio. Amém? Dois ladrões, Jesus no meio. Cristo é o centro de todas as coisas. Observe isso, como Jesus chama todas as coisas para o equilíbrio, que é Ele mesmo. A palavra de Deus diz, falei isso ontem, diz que Deus fez convergir em Cristo tanto aquilo que era da parte de Deus, como aquilo que era da parte do homem, e juntou nele mesmo. Cristo é o centro de todas as coisas. Então, no meio do povo dele ali estava a presença, o tabernáculo vivo. E entramos dentro desse tabernáculo vivo para aprender das intimidades de Deus. E quando saímos desse ambiente, que é o próprio Cristo dentro de nós, nós vamos ver que ele tem uma estratégia de guerra, e nós vamos observar os posicionamentos que ele tem para o seu povo, como guerreiros. Então ele fala assim para Deus, Pai, como vamos estabelecer tudo isso? Aí o Pai começa a orientar Moisés, coloque tribos que eu vou indicar na frente do combate. Depois você coloque do lado e coloque atrás para proteção. São 12 tribos, haverá um posicionamento dos 4 lados do tabernáculo. E eu quero que as minhas tribos aprendam a ser organizadas e respeitem a ordem de batalha. Em cada estação do ano, cada grupo de 3 sai para executar o meu propósito como lavoura de Deus. Então, para cada estação do ano, eu tenho uma manifestação de florescimento, de plantio, de colheita, de descanso, de purificação. Você entende o que Deus está falando? As estações de Deus servem para trazer para nós um ambiente no qual ou nós florescemos, ou nós plantamos, ou nós permitimos a purificação, ou nós colhemos. É assim trabalhar de Deus, dentro das estações. E aí, dentro da ambiência de 3 meses, nós vamos caminhando naquele descanso de que sabemos o que Deus está fazendo. Quando entramos na temporada de inverno, nós tínhamos certeza do que Deus está fazendo. Deus está julgando. Então, se está julgando, vamos levar o nosso povo ao nível de purificação. Vamos trazer palavras que tragam o arrependimento certeiro, para que quando Deus estabelecer o seu juízo, nós sejamos pegos na pureza. Nós sejamos pegos não debaixo de condenação, mas debaixo da palavra de absolvição do nosso Deus. Fomos absolvidos no inverno, então agora vamos entrar na primavera de Deus. E vamos começar a ter as espigas de Deus na nossa lavoura. Vamos começar debaixo de milagres. Vamos começar, como ele disse, esse nome, vamos iniciar algo debaixo de uma limpeza espiritual a qual nos submetemos. Ai, pastora, mas não consegui fazer juízo nenhum no inverno. Não tem problema. Dia 14, nós teremos o sangue sendo atualizado. Entre nesse sangue. Depois teremos a contagem do homem. Você pode entrar também estabelecendo juízo. Não é porque Deus tem um ambiente espiritual para você e para mim, que se você não conseguiu alcançar o ambiente da estação passada,
sempre tem as janelas de Deus de misericórdia. O que estamos estabelecendo aqui é o ambiente da bondade perfeita do Senhor. Andarmos agora nessa início de frutificação, no início do milagre. Andarmos olhando para Deus, sabemos o que conquistamos no céu e começamos a chegar com as cartas ali diante dos nossos adversários, né? Como que eu posso dizer? Com a ordem de despejo, e podemos falar para ele: saia, esse lugar não é mais seu, você é um inquilino despejado, como Josué o fez ali, depois que começou a pelejar com Jericó. Havia uma ordem, um comando no inverno, Deus falou para eles: entrem e conquistem essa terra, e aí Josué vai estabelecer isso. E até por isso eu falei que seria um bom livro para lermos, porque é o livro da primavera, é o livro das guerras, é o livro de Atos dos Apóstolos, é o livro onde nós vamos ver como a igreja se movimenta para conquistar territórios. Então, o Senhor vem e estabelece esse ambiente de conquista. Ah, pastora, mas eu não fiz nada. Aproveite a misericórdia de Deus. Saiu, às vezes, da bondade, porque não conseguiu executar. Mas Deus é sempre misericordioso. Há um escape para você, há um escape para mim. Amém? Então, fique tranquilo, nós temos Pai. Essa característica não se ausenta de maneira nenhuma, ainda que Ele dê tempos determinados para nós. Amém? Ele abre janelas de misericórdia. Corra para Ele sempre. Ele não vai te desamparar. Bom, aí ele pega, tendo isso em vista, ele vai, estabelece ali as tribos para andar na frente. Quais são as 3 tribos que Deus estabeleceu nessa temporada de primavera? A primeira tribo de guerra que Deus estabeleceu é a tribo de Judá. Aí depois, então, você agora, nesses 3 meses, lembra que nós falamos que no inverno andamos debaixo de uma primeira tribo chamada Dan, Deus é meu juiz, juízo, julgamento? Nós andamos 3 meses em cima da primeira tribo que saiu com seu estandarte de vitória. Agora, nós vamos sair 3 meses debaixo de uma mesma manifestação de comando. Qual é essa manifestação de comando agora? Judá, louvor. Eu atiro, eu lanço, eu vou tomar posse. Olha o que quer dizer a palavra Judá. Jogar, atirar, lançar, atirar flechas, lançar ao chão, derrubar, dar graças, louvar, agradecer, confessar, em nome de Jesus, confessar pecados. Esse é o que quer dizer o nome Judá. Olha que coisa linda. Estamos saindo para a guerra. Aí Deus dá um nome que, além de ser louvor, ele quer dizer: eu tenho instrumento para você atirar flechas, para você jogar no inimigo, para você fazer coisas como um grande guerreiro na minha presença. Adore, e a minha presença se estabelecerá em você de uma maneira que transforma o teu caráter, de um caráter temeroso, covarde, inseguro, torne-se semelhante a ele, todo aquele que o adora. Ali, Salmo 115 está num contexto de idolatria, mas também é um fundamento. Sim, irmã Luísa, aleluia. O louvor é uma poderosa arma de guerra. E por quê? Porque se entramos em celebrar aquilo que Deus faz, observe que louvar é estabelecer no lugar alto aquilo que Deus faz. Adorar é estabelecer quem Deus é. Louvar é trazer ali uma celebração do que Deus faz. São atmosferas diferentes, mas são poderosas. Então, você vai entrar num ambiente onde o que é louvar também tem uma intenção de musicalidade. Então, observe que nós vamos entrando por lugares de adoração, lugares de louvor, lugares de obediência, porque adorar também quer dizer obedecer, e aí nós vamos sendo transformados por dentro. E aí eu vou começar a atirar. Você vai ter a opção de atirar lanças na carne, como dardos inflamados do maligno. Mas o Senhor vai falar para mim e para você: atire as minhas flechas, as minhas palavras poderosas. Vá lá para o Salmo 18, ele despede chamas, ele intercede. Então, a nosso favor, Salmo 18 diz isso, que ele toca ali aqueles lugares de trevas pela a sua manifestação. Ele despediu raios, e raios ali é no sentido de intercessão. Ele vem e se coloca no meio e se posiciona como sacerdote e depois como rei. Ele vai se manifestando como rei e ele vai mudando a ambiência daquele lugar do Salmo 18. Davi recorrendo ao Senhor, adorando a Deus. Veja que Davi começa com uma adoração. Eu te amo, Senhor, rocha minha, fortaleza minha. E aí ele vai caminhando, entra num lugar nesse poder da adoração, depois ele entra para o louvor e ele começa... Bom dia, pastora Sônia Bispo, Deus te abençoe. E ele começa a fazer um louvor diante de Deus, exaltando o que Deus faz,
e aí há uma manifestação de Deus. Ele despede as suas flechas, as suas setas, os seus raios, e ele intercede por mim. Ele vai lá no inferno e arranca aquilo que já me era mortal. Observe a potência da adoração e do louvor. Então, é com essa tribo que Deus está começando a primavera. E eu fico emocionada, eu me empolgo muito. Por quê? Porque Deus está falando, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Jeová de Sabaó, o Senhor dos exércitos. Eu saio à tua frente. Então você invoca a minha presença e eu me levanto diante de ti, para que você faça aquilo que eu mesmo estou te comandando a fazer. Você observa que tudo é Deus fazendo? Ele fala para você, levante-se e vá. E aí, quando nós nos levantamos, ele levanta, não é? Porque nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Quando nós nos levantamos, Cristo se levanta, porque estamos dentro dele. Nós nos levantamos, Cristo levanta junto e ei, Allah, ele começa a dar aqueles passos poderosos na guerra e a destruição do nosso adversário é certa. Agora, onde está a tua confiança quando você se levanta para a guerra? Será que Cristo ficou sentado no trono e você se levantou sozinho? Por conta da incredulidade, do medo, da falta de ousadia? Quando nós nos levantamos para a guerra, precisamos entender o que é que Cristo está fazendo. Amados, eu gosto de dar alguns testemunhos da nossa própria vida. Quando o Senhor me chamou para falar a respeito da força da consciência ascensionada, dos espíritos cósmicos, não os espíritos planetários, mas contra os espíritos cósmicos, eu não tinha absolutamente nenhuma arma de guerra. E eu não tinha revelação, como não tenho um entendimento perfeito do que eu gostaria de trazer da primavera, então segurei, dei uma segurada, amanhã vamos falar sobre isso, eu já disse. Mas quando eu fui falar sobre isso lá numa igreja na qual estávamos fazendo a escola do nosso apóstolo, Éder Gregório, eu falei, Senhor, não tenho entendimento, não posso ir sem entendimento de quem tu és, para vencer esses espíritos ascensionados, porque senão eu vou expor a minha vida, a minha casa, a minha família, meu esposo, que está ali, não é? Junto comigo, vou expor aqueles alunos a uma derrocada. Não posso chegar lá com um entendimento intelectual, mental, filosófico. Eu tenho que chegar lá com a revelação do Cristo vivo. E aí ele veio e trouxe para mim. Eles são aqueles que têm a mente cósmica, não é? Sim, Senhor, são. Eles têm a mente cósmica, mas eu tenho a mente criativa. Aí, quando Deus fala isso, verdadeiramente, a minha mente é soberana. Eu tenho a mente criativa, sou eu que crio. E eu surpreendo eles. E aí o Senhor foi crescendo em revelação. E conforme Deus foi crescendo em revelação de como ele derrotaria ali os ascensionados e a sua mentalidade cósmica, eu fui me fortalecendo no poder da palavra de Deus. Por isso, não ande sem revelação. Qual é o teu adversário? Peça aquilo que está escrito na Bíblia em relação ao teu Deus, para que você o derrote. Então, isso acontece quando estamos na presença de Deus em adoração e louvor. Aí Deus vem e coloca a semelhança dele dentro de nós. O que Deus me deu aquele dia para colocar todos aqueles que estavam debaixo da ministração, que estavam nos meus ombros? O que ele fez? Ele trouxe uma impartição da sua própria personalidade, para que eu fosse lá, dentro da autoridade de Deus, pudesse dizer para o adversário, aqui você não vai reinar, porque existe a mente criativa de Deus a nosso favor. Então, nenhuma unha vai ficar para você e nós não seremos nem abalados, nem atingidos pelas retaliações que você poderia nos fazer se eu viesse aqui só no poder do meu intelecto, da minha cultura espiritual. Deus não está precisando de culturas espirituais sem revelação. Deus está precisando de algo que se forme dentro de você através do sopro da vida do próprio Deus. A palavra de Deus diz assim, além do saber ensoberbecer, a letra mata, o Espírito é que vivifica. Então, você e eu precisamos do Espírito que está nessas estações, nesse ano novo, nessa revelação. Então, o Senhor estabeleceu a tribo de Judá para ir à frente. E vai à frente das outras 11 tribos nessa temporada. Então, observe, todos estão debaixo de uma mesma atmosfera espiritual. Uma atmosfera de adoração a Deus. Uma atmosfera de um som, de um barulho. Existe ali no povo de Deus uma festividade. Veja que no meio daquilo que é adoração e louvor, onde o adversário estava procurando matar o povo de Deus, ele estabelece uma morte, que é a Páscoa. Veja que Jesus foi morto na Páscoa. Não há coincidências na Bíblia. Há a coerência de Deus para estabelecer tudo aquilo que ele sinalizou
no Velho Testamento. O Velho Testamento é a sombra, luz, a Cristo é a luz. E aí ele traz a luz de Cristo no Velho Testamento e ilumina todas as coisas do Velho Testamento. Aquilo que Deus deixou de herança para nós. E aí nós vamos entendendo por que Judá, porque Judá quis vender ali, quis não, a ideia foi dele, vamos vender o nosso irmão. Quando você vai lá para Gênesis, quando aqueles meninos, né, os 10 irmãos de José querem vendê-lo, o que acontece? Quem teve a ideia? Judá. No Novo Testamento, nós vemos alguém da mesmo nome, do mesmo tipo de nome, Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. O mesmo tipo de manifestação. Então, Deus, ele vai trazer tudo aquilo que está no Velho Testamento, revelado através de Cristo, no Novo Testamento. O Velho Testamento ainda é cristocêntrico. Às vezes queremos lançar fora o Velho Testamento. Ah, é Velho Testamento, porque não precisa. Não caia nesse engano. Toda a Escritura é apta para discernir o nosso coração. Paulo, quando escreveu isso, não havia muita coisa do Novo Testamento. Ele estava falando, sim, do Velho Testamento também. Então, tenha cuidado com essas filosofias aí humanas, heréticas, que querem estabelecer uma inutilidade ao Velho Testamento. Isso é mentira de Satanás, amém? Então, dentro disso, amados, nós vamos pegar essa tribo maravilhosa, que é a tribo de Judá, e vamos pedir para Deus. Deus, haverá um combate, um confronto. Eu sei que eu fico na tua presença, debaixo desse frutificar, que é a primavera, e agora, Senhor, há um início para mim. De 14, teremos ali o sangue derramado, uma memória desse sangue, uma celebração. Aí depois vai começar na Páscoa, em seguida já começa os ázimos, começa a contagem do Homer, começa a primícia daquelas primeiras espigas, porque depois esse nome de Abib também passa a ser chamado Nissan, por quanto da época do cativeiro, a Babilônia coloca o nome de Abib, eles colocam de Nissan. E veja que eles colocaram esse nome que quer dizer primeiros frutos, assim como é o início ali de Abib. Aí tudo isso vai trazendo essa atmosfera de começo. E nós não queremos recomeçar, nós queremos fazer algo verdadeiramente novo. Não é um tempo de recomeço, é um tempo de começar algo novo. Porque se recomeçamos aquilo que falhamos no passado, com a mesma estratégia, não vai acontecer nada. Então, é por isso que Deus estabeleceu uma morte tão violenta nesse mês. Abib, você vai iniciar o seu ano, esteja debaixo do meu sangue. Inclusive, um dos nomes do mês, que é Sivan, quer dizer a cobertura dele. Então, olha que coisa tremenda. Deus, ele vai estabelecendo o seu pensamento alinhavado com toda a coerência possível, com toda a inteligência e sabedoria espiritual, para fazer o seu povo, conforme vai descobrindo a maneira de que Deus funciona, ele vai entrando cada vez mais em lugares de segurança. Quer dizer que eu sou lavoura de Deus? Tem um agricultor cuidando de mim? Sim. Quer dizer que se houverem as ervas daninhas, ele vai tirar para mim? Sim. Quer dizer que se eu entrar nessa temporada sabendo que haverá uma guerra, eu sou uma princesa de Deus, eu vou entrar no tempo da guerra, quer dizer que ele está falando que ele é Jeová, Sabaó, e ele vai entrar com os exércitos de anjos a meu favor? Sim. Quer dizer que se eu iniciar o meu ano crendo no sacrifício de Cristo e atualizando em memória diante de Deus essa fé, ele vai me guardar da visitação do anjo da morte? Sim. Quer dizer que se o carneiro, que é a temporada agora do confronto, Áries, o deus da guerra, ele vier com seus gritos de guerra, as más notícias chegando. Quer dizer que se eu for para o esconderijo do Altíssimo, que é debaixo do sangue de Jesus, eu vou ser livrada do anjo da morte e dos gritos de guerra, os sons de guerra de Satanás, seus demônios? Sim. Quer dizer que, nessa temporada, o adversário vai querer falar para mim, eu sou o carneiro, estou pronto para multiplicar as malignidades em você, eu vou querer ser o falso Cristo, entre aspas, o Oxalá, das religiões aí que falam que esse Oxalá é Jesus Cristo. Quer dizer que eu não vou ser enganada se eu buscar a adoração, o louvor, a presença do meu Deus e estabelecê-lo como meu general à frente da batalha. Quer dizer que eu não vou ser enganada? Sim. Você entende o que Deus está falando? Isso é primavera. Isso é Judá à frente da batalha. Não é misticismo, não é teologia humana, não é heresia. É o Cristo sendo aplicado nas realidades espirituais que temos no nosso dia a dia. O evangelho que não pode ser praticado não é a boa nova do Senhor. Entenda sempre isso.
Você vai praticar essa realidade espiritual. E você vai deixando isso entranhar. Quantos aqui perceberam que o juízo aconteceu? Eu percebi. Quando o meu esposo, contar testemunho da minha vida, meu esposo muito me perseguiu, muito me judiou, todo mundo sabe disso porque está escancarado. Ai, lá vem ela com os testemunhos dela. Vou, porque onde eu fui machucada tem poder para curar agora. As minhas feridas saradas destilam um óleo, mesmo óleo que me curou, cura você, amém? Então, o que aconteceu? Meu esposo, eu acho que eu até já dei esse testemunho, meu esposo estava falando a respeito da crueldade dele para comigo. Sim, querida, ouça mesmo, ama muito bem os teus olhos, os teus ouvidos espirituais, em nome de Jesus. E seja livre, em nome de Jesus. Meu esposo, um dia, chegou e começou a pregar aqui no Oséias a respeito da crueldade dele para comigo. E eu já falei que eu estava em casa assistindo, ouvindo, e aquele dia estava só ouvindo, não estava fazendo nada, passando roupa ou alguma coisa que normalmente eu faço enquanto eu ouço a ministração. Estava quietinha lá, deitada na cama, com um aparelhinho assim encostado no travesseiro. E eu ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aí esse Alexandre começou a falar, perdão, Fátima, do tempo que eu te persegui, perdão, Fátima, do tempo que eu fiz isso, aquilo com você, que eu fui cruel com você, eu respirava crueldade, eu queria vingança. Lembra disso? Quem não lembra fica sabendo agora. E aquilo foi entrando dentro de mim e foi me dando uma dor, uma dor, uma dor. Sim, amém, querida, aproveite mesmo. Uma dor, uma dor, uma dor. Deus trazendo uma memória deferida que estava no profundo e no oculto do meu coração. E eu já havia tentado acessar essa ferida de tantas maneiras. Eu falava, Deus, não é possível. Parece que eu não rompo em relação ao meu marido. E eu já o perdoei, Senhor, porque eu não consigo manifestar o perdão que eu liberei para ele. Havia um questionamento e uma guerra dentro de mim. Até que ele começou, aquele dia, inspirado por Deus, falar da crueldade com a qual ele usou contra a minha vida. E sabe o que aconteceu? Veio a dor da minha memória deferida, e Deus falou, hoje é dia de eu arrancar isso com... Sabe quando temos bicho de pé? Se você não é do sítio, eu fui, não é? E o bicho de pé, ele é uma coisa interessante, porque ele vai comendo a nossa carne e vai fazendo ali as suas fezes. E aquilo forma um saquinho dentro do nosso pé. E aí minha mãe, com muita habilidade, ela pegava uma agulhinha e ela ia puxando assim ao redor, fazendo um tipo de uma casinha ao redor daquilo que era aquele saquinho do bichinho de pé, e aí ela puxava inteirinho. E ela falava, é bom tirar inteirinho, porque assim não fica nem um cocôzinho, não é? Desse bicho de pé em você. Eu falava, tá bom, mãe, então vai lá. Aí ela ficava fazendo aquilo, daqui a pouco ela tirava e mostrava, toda feliz, não é? Aquilo que ela tinha tirado. E é como se Deus pegasse, irmão, Alfredo falou disso, do carnegão, não é? Meu pai também usava essa expressão. Saiu inteiro aquele carnegão de mim, com aquela dor, com o meu grito, com o meu choro, cantando dentro de mim um hino. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Por que Babilônia? Porque eu estava com as características da Babilônia dentro de mim, porque eu não conseguia avançar no relacionamento com meu esposo, ainda que eu quisesse bem, ainda que estivesse com ele, ainda que estivéssemos tendo crescimento, mas havia algo ainda que precisava ser arrancado, rompido. Então, é dessa manifestação que eu estou falando. Quando nós começamos a ser curados por Deus, a nossa ferida ela tem poder para curar as pessoas. E por conta de Deus vir e arrancar aquela semeadura do mal, eu comecei agora a estar sarada. E agora eu estou livre daquilo que o adversário intentou fazer contra mim. E eu estava falando a respeito do juízo. Então, isso foi um juízo decretado na temporada qual? Na temporada do inverno, onde Deus falou, eu sou o teu juiz. E eu vou julgar as causas que estão te aprisionando. E se eu permito com o coração sincero, crendo que Deus está fazendo isso, ele vem e arranca aquele saco de porcaria de diante da minha memória de ferida, à maneira dele. E agora, por favor, não aproveite as minhas palavras para falar, então só vou ser curado quando meu esposo reconhecer que ele me feriu. Por favor, não tome as minhas palavras, shalom, pastora, não tome as minhas palavras para distorcer a manifestação de Deus. Deus pode te curar de outras maneiras, mas foi a maneira que Deus me curou. Ele estabeleceu ali um juízo contra aquela dor do adversário na minha vida. Chega de dor para ela. E meu esposo foi, derramou-se na presença de Deus e eu fui curada. Domingo agora, não, terça-feira agora, ele trouxe uma palavra
a respeito de não levantar as mãos. Conforme ele foi falando a respeito do tempo que ele não levantou as mãos para me ajudar, eu também fui curada. Então, Deus começou a sentenciar a maneira dele, os lugares de dores do meu coração. E o meu esposo testificou para mim, eu queria saber o que aconteceu com você, que você mudou da água para o vinho. O que aconteceu foi a visitação do meu juiz. Havia um coração puro, que já havia perdoado, mas não conseguia romper. E agora? Ele estabeleceu uma maneira de romper. Então, nós precisamos acreditar naquilo que Deus traz de revelação da sua palavra para nós vivermos dentro dela. Se Deus está falando para você, olha, é tempo de você entrar naquilo que é o início do seu ano, entre com fé, entre com adoração, entre com louvor. Cuidado para não gastar tempo vendendo aquilo que são as marcas de Deus na sua vida. Observe que Judá, depois que ele deu a ideia de vender o seu irmão José, ele se afastou do povo de Deus. Ele foi morar num outro lugar. Ele fez amizade com um homem chamado Irão. Ele se esqueceu da promessa que havia feito para sua nora Tamar, porquanto os maridos de Tamar haviam morrido. Eram homens perversos, haviam morrido diante do Senhor, porque não se comportavam como Deus queria que eles se comportassem. Eles eram da linhagem, eles iam trazer a linhagem de Jesus. E Deus precisava trazer ali uma semente na barriga de Tamar, porque ela era a nora escolhida para a genealogia de Jesus Cristo ir adiante. E você observe que esses meninos ali, eles não conseguem estar dentro daquilo que era a manifestação de Deus. Eram meninos perversos. Pode ler lá em Gênesis. Você vai ver como foi a história dos filhos de Judá. Então, já tinha uma linhagem torcida, um DNA torcido na presença de Deus. E para a manifestação de Judá, para ser ainda aquele que ia trazer a linhagem de Jesus Cristo à terra, nós vemos ali que ele depois, por conta de toda a circunstância, que não posso entrar nos detalhes agora, você pode ler lá depois, ele se deita com a sua própria nora. E ela, vestida de uma prostituta, disfarçada, ela fala para ele, me dê aí as suas marcas. E ele entrega as marcas, porque ela precisava de uma prova que ela tinha se deitado com ele, e não quebrado a lei daquilo que ela precisava deitar com o descendente do próprio marido. E aí o que acontece? O que nós vemos aqui? Nós vemos um homem distraído. E sabe qual é a manifestação desse mês, dessa temporada, para nós entendermos o confronto? É o tempo da distração. É o tempo de tanta guerra, tanta guerra, tanta guerra, porque é o tempo de Ares, o senhor da guerra. É o tempo do carneiro, aquele que vem para imitar Jesus, multiplicando pecados e iniquidades. É tempo de Oxalá, o falso Cristo. São guerras, amados, que nós precisaremos enfrentar. É o tempo do confronto agora. Lembra que falamos? Agora precisamos das cartas que Deus liberou para nós, das ordens de despejo que Deus liberou para nós, e irmos para a batalha. E, logicamente, o adversário vai procurar trazer intimidações na guerra. E você e eu vamos precisar estar seguros dos decretos, os quais Deus nos fez liberar. Agora vamos precisar proclamar a palavra de Deus e continuar marchando na presença de Deus e falar para o adversário. Uma das nossos maiores instrumentos de guerra nessa temporada da primavera é a palavra de Deus. Nós vamos proclamar a palavra de Deus. Aqui, a característica do nome de Judá quer dizer atirar flechas, que é o que eu falei, a intercessão. Você atira as flechas da palavra contra o teu adversário. Ele vai falar, tenha medo, ele vai trazer intimidação, porque o ambiente é de guerra, mas você vai ter que falar para ele, assim te diz o Senhor. E voltando àquilo que nós estávamos falando, nós vamos ver aqui essa manifestação de arrancar a tua identidade, ela é muito forte, porque nos distraímos tentando vender Jesus Cristo, ele tem que deixar nas mãos de uma prostituta as suas marcas, as suas características. Ele deixa cajado, cordão e anel. Tudo na mão dela. Entende isso? Porque ele não conseguiu cumprir aquilo que ele precisava cumprir como pai. Entregar o próximo filho a Tamar, para dar descendência à linhagem que Deus queria que ele desse. Descendência. Então, amados, nós vemos que a arma de guerra do adversário para nós será a distração, será rompermos aquilo que Deus já nos mandou fazer. Aquela obediência que às vezes produzimos no inverno, o adversário vai falar, você vendeu Cristo. Lá atrás, você vendeu José, que é uma representação de Cristo. Talvez a tipologia mais perfeita do Senhor Jesus Cristo seja José, no Velho Testamento. Aí esse homem, Judá, vai e vende o Cristo.
Então, é tempo de estarmos atentos àquilo que seriam as distrações. Na primavera, tempo de guerra, Davi se enrosca com uma mulher chamada Betseba, distração. E aí o que acontece com ele? Aquilo que era para ele semear na guerra, que era a violência da sua espada, o adversário rouba a semente sexual de Davi e a espada que aquela semente sexual produziu vem contra a casa dele. E aí os seus filhos passam a ser violentos, estupradores, passam a ser homens de vingança, passa a haver uma bagunça na casa dele. O seu filho Absalão se deita com as concubinas em plena luz do dia para arrancar o trono de Davi. Então, observe o que uma distração pode fazer. Então, é uma época de conjunção entre o trono da guerra e as distrações, Afrodite. Estão trabalhando juntos. Então, o Senhor vai falar para mim e para você, tenha cuidado com as distrações, porque as distrações podem roubar as suas marcas, podem roubar as suas características, podem roubar o teu instrumento de vitória. O que é um cajado? Cajado, eu escrevi aqui, é uma vara, é um ramo, é uma tribo, é uma autoridade, é uma manifestação de uma marca de Deus que colocou na sua vida. Lembra que Moisés, a palavra de Deus diz que quando ele foi enfrentar Faraó pela primeira vez, deixe o meu povo sair para adorar. O que aconteceu com Moisés? Moisés chegou e jogou a sua vara no chão, a sua autoridade no chão, e ela se transformou em serpente. Lembra antes ainda que ela se transformou na serpente? O Senhor falou para ele, pega aí a serpente. Ele falou, de jeito nenhum, como vou pegar esse trem? Vai me morder. E Deus falou para ele pegar pela cauda ainda. Olha que estratégia estranha. Vai me morder isso daí, não é? Vou pegar pela corda, se fosse pela cabeça, já não estou com muita vontade. Vai pegar pelo rabo. Ai, Jesus! Sim, um cetro de justiça, é a vara. Então, querida, glória a Deus por esse entendimento. Aí, então, o que Deus faz? Ele pega e fala para Moisés jogar a vara. E a vara de Moisés, a autoridade de Moisés, ela vem e engole a vara dos feiticeiros. Então, a feitiçaria do Egito, a autoridade do Egito, já estava submetida à autoridade de Deus. E olha o que nível de entrega esse Judá faz para uma prostituta. Ele achava que era uma prostituta, era sua nora disfarçada. Então, a intenção do coração dele era simplesmente ter um prazer sexual. Uma distração ali. Vou passar e vou fazer uma festinha com essa prostituta cultual. Veja que ele nem se importou, porque ele procurou ali pelo vilarejo, cadê a prostituta cultual? Ou seja, cadê aquela que eu me deitei que adora ídolos? E ele sendo descendência de Jacó, daquele que chamava o seu pai de o temor de Isaac, que tinha um Deus todo-poderoso que Judá havia visto tantas manifestações de Deus. Não se importou, se deitou com uma prostituta. Dentro dele, ele não sabia que era nora. Então, observe a intenção de Judá. Eu vou só fazer um sexozinho, uma noite de sexualidade boa, e vou para minha casa. Ela falou, eu quero algumas coisas suas em troca. Então, me dê o teu cajado, me dê a tua autoridade. Me dê a marca da tribo que você deveria representar. E ela fala para ele, me dê também o teu cordão. O que é o cordão? É aquilo que carregava o anel. Mas também, se você olhar lá no hebraico, você vai ver que cordão quer dizer algo torcido. Havia algo torcido dentro de Judá. Havia algo maligno dentro de Judá. Havia um desejo de olhar ali para aquele homem, aquele menino, José, e falar, esse cara aí não vale nada, vou vendê-lo como escravo. Desses midianitas que estão passando por aí, tem algo ruim. Esse meu irmão aí vai me dar um lucrinho, que é como Judas fez com Jesus. E é isso que vai permear as nossas vidas nessa temporada. Vender Jesus a preço de escravo. Então, os gritos de guerra que Satanás, através de Ares, Afrodite, esse povo todo aí, dos quintos, dos infernos, vai querer trazer para a tua vida, é esse tipo de manifestação. Acredite num falso Cristo. Acredite naquilo que o mundo está falando que está acontecendo. Os rumores de guerra, fique apavorado com eles, se distraia da voz do Senhor teu Deus, do som da trombeta do teu Deus, da voz das muitas águas que estão no teu ouvido. Se distraia disso. Ela pede o cordão torcido. Ela pede aquilo que carregava o anel de selar dele. Então, existe uma sustentação, às vezes, no teu pescoço que é o torcido, mas Deus quebra todo o jugo do nosso pescoço. Aquela mulher, era um lugar, amado, se tivesse santificado por Deus, era o lugar de carregar a assinatura de Judá. Se tivesse santificado por Deus, mas não estava. Mas o teu cordão, que traz o selo de selar, aí traz o anel de selar, a autoridade que Deus te deu, está no teu pescoço, e em nome de Jesus, o óleo da unção vai passar nesse lugar e vai te santificar.
Em nome de Jesus, vai santificar essa manifestação de Deus. Não temos mais a nossa genética torcida. A genética da serpente não está mais em nós. A genética do cordeiro. É isso que Deus está falando. Entramos debaixo do sangue, há a genética do cordeiro dentro de nós. E ainda ela pede o anel de selar, ela pede a assinatura de Judá. Onde temos entregado a nossa assinatura? O nosso anel de selar, a nossa autoridade em Deus, a nossa identidade em Deus, aquilo que é o nosso carimbo, o nosso selo de autoridade. Onde temos entregue para as prostitutas. O Senhor está trabalhando conosco. Veja que quando Lia teve Judá, vou louvar ao Senhor, porque me deu mais esse filho. Mas verdadeiramente ela estava fazendo um culto a si mesma. Então precisamos entender, o tempo da batalha, agora que vamos entrar na primavera, é tempo de guerra, onde aquilo que nós não conseguimos sentenciar, ou aquilo que já sentenciamos, vai querer falar para você e para mim, eu estou vivo. Não acredite nisso. Sentencie. Uma das nossas irmãs no atendimento falou, é preciso entrarmos num lugar onde estabeleçamos juízo completo. Porque que tristeza ver o livro de Juízes, e ali está escrito, Idã não venceu todos os teus inimigos. E Aser não destruiu todos os teus inimigos. E Judá não destruiu todos os seus inimigos. E vai elencando todas as tribos de Israel, amados. Nenhuma se comprometeu a destruir cabalmente todos os seus inimigos. Ela continuou com focos do adversário dentro das suas tribos, onde Deus falou, destrói tudo, porque é anátema, é maldito para mim. Então, essa é a temporada que nós vamos viver. Estamos entrando no tempo da guerra, estabelecendo aquilo que Deus nos deu por herança, por decreto, no inverno. Agora, você vai ter que ser forte, corajoso. Essa é a palavra. Quer ver um homem guerreiro? Já falei, Josué. Seja forte e corajoso, e não se aparte do livro da minha lei. Medita nele de dia e de noite. Faz ele entrar nas tuas entranhas. Tenha ele na frente, no frontal dos teus olhos. Não tire a minha palavra, o autor e consumador da tua fé, não tire ele de diante dos teus olhos. Então, é tempo, amados, de nós nos posicionarmos e falar para o adversário, Deus já me entregou você. Palavra de Deus em Deuteronômio 33. O Deus eterno é a tua habitação. Ele já desalojou o adversário de diante de ti. E ele te dá uma ordem, destrua-o. Essa é a manifestação da atmosfera a qual nós estamos entrando agora. Ele já nos deu uma ordem, que era a ordem que ele estava dando para Josué. Deuteronômio 33, acho que o último ou penúltimo capítulo do livro de Deuteronômio. Deus está estabelecendo ali para Josué. Josué, eu já dei uma ordem. Moisés vai ser recolhido. Você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Então, Jesus foi recolhido, enviou o seu Espírito e agora há uma unção sobre nós. Entra nesses lugares do mundo aí e destrói tudo isso. Primeiro dentro de você, depois manifeste por fora o que eu estabeleci. Eu já destruí o teu inimigo, te dou uma ordem. Já desalojei o teu inimigo. Vamos crer nisso ou vamos retroceder? Pastor Alexandre já deve estar chegando e eu também estou encerrando. Então, é o que Deus está falando para nós. É o que Deus está trazendo para nós. Tempo de primavera. Tempo de nos levantarmos à presença de Deus para fazermos a obra do Senhor de acordo com aquilo que Deus está falando. Não é tempo de covardia, não é tempo de nós estabelecermos o nosso próprio critério, a nossa própria filosofia, não é tempo disso. É tempo de nós nos achegarmos à palavra de Deus em adoração, não nos comportarmos como Lia e sermos ególatras para satisfazer o nosso próprio desejo, levantar a adoração falando, olha, estou tendo Judá, agora meu marido vai me amar, agora Jacó vai me amar. Não se permita esse tipo de engano, de distração. Seja firme com esse Judá que Deus está colocando no seu coração agora. É tempo de adoração, é tempo de louvor, é tempo de ouvirmos o som da voz do Senhor, a voz das muitas águas. Senhor, o Senhor já liberou então, e já desalojou o adversário. Veja que palavra forte. Eu já desalojei o adversário de diante de ti. Como assim? Meu esposo continua bronco, meu filho continua nas drogas, meu ministério não vai. Mas como assim o Senhor já desalojou? E aí ele vem e fala, mas eu já te dei uma ordem. É guerra, minha filha, meu filho, destrua-o. Isso está nas tuas mãos agora. Amém? Em nome de Jesus, vou passar aqui, pastor Alexandre, a vitória do Senhor está estabelecida sobre nós. Amém? Glória a Deus, ele é bom. Meu esposo está aqui, se aquecendo para a guerra, meio celebrando, meio adorando o Senhor. Eu creio que ele está ouvindo o som do céu.
Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bom dia, Shalom, irmão. Sabe o que eu queria fazer? Na palavra de terça-feira, nós fizemos ali algo a respeito daquele levantar das mãos de Arão e Hur, que eles fizeram ali com Moisés. E nós fizemos uma prática ali que eu quero fazer aqui agora. Minha esposa também vai fazer para com os homens. Porque o que acontece? Nós estamos agora nessa virada do mês, e juntamente com a virada do ano. Então, e nós estamos dentro de um decreto de uma manifestação de juízo, e nós precisamos acessar isso. E a ausência de perdão, acoplado às feridas, machucaduras, frustrações, ela nos trava. Então, nós ficamos debaixo de um monte de práticas espirituais, um monte de conhecimento, nos esforçamos, fazemos tudo que nós temos que fazer, estamos orando, estamos com a nossa vida entregue nisso. Eu creio que todo mundo que está aqui não está aqui porque, não tem nada para fazer, eu vou assistir Oséias hoje. Não, você está aqui porque tem uma expectativa dentro do teu coração que algo realmente vai acontecer. Nós estamos aqui ministrando e sendo ministrados ao mesmo tempo porque nós temos uma expectativa que algo vai acontecer. Então, dentro disso, por que eu quero fazer isso hoje? Para que nessa virada do ano, para que realmente nessa nova atmosfera que vai entrar, porque virada de ano, ela quer dizer realmente, ela traz junto com isso uma expectativa de mudança, de avanço. Só que se nós estivermos no ambiente das feridas, das mágoas, das frustrações, das dores, daquilo que foi acumulando dentro de nós vamos ter problema. A pastora estava dando testemunho agora há pouco a respeito da palavra que foi ministrar ela lá na cama, chorando lá, quando eu fui falar da crueldade. Por quê? Porque ainda havia algo dentro dela que precisava ser retirado. Então, Deus está trabalhando para que justamente ela tenha uma terra compatível com a semente que está caindo para frutificar. Então, o que nós precisamos entender é que hoje, a prática que nós queremos fazer, quando a gente for pedir perdão para você, nessa representação do pai e do marido, das feridas que você sofreu como mulher, e a minha esposa vai pedir perdão para os homens, como mãe e como esposa, na representação também dessa classe, é para que você tenha a tua terra sarada, é para que você tenha a possibilidade de liberar esse perdão, falar, Senhor, eu abro mão das machucaduras do meu pai, do meu marido, da ausência, do levantar das minhas mãos, quando eles puderam levantar as minhas mãos, mas decidiram, tão perto de mim, simplesmente deixar com que as coisas afundassem, deixar com que nada acontecesse. E também você vai se arrepender dos seus pecados quando você pôde levantar a mão de alguém e você também não fez. Quando você era a pessoa que estava ali, como a minha vida, que eu poderia ter levantado as mãos da minha esposa, e eu também não fiz. Falei, deixa. Vamos ver o que dá. E tomara que dê ruim, tomara que dê errado, tomara que não dê certo. Então, além de eu não ajudar, estava atrapalhando, porque eu sou autoridade. Então, talvez você, na tua vida, você tenha as frustrações e as marcas, as dores, de não ter alguém que poderia ter te sustentado com as mãos levantadas para você reinar sobre alguma coisa. Mas também tem aquilo para você se arrepender de que você também foi um instrumento que não levantou as mãos de alguém. Então, nesse ambiente, nós precisamos fazer uma faxina o mais profunda possível. Então, se você não ouviu essa palavra de terça-feira, e se houver interesse da sua vida aí, depois a pastora Fábio vai estar pondo no grupo, você ouça essa ministração inteira para você entender melhor isso. Mas agora, o que eu quero aqui, por identificação e numa representação da classe de pai e na classe de marido. Então, o que eu quero que você, mulher, entenda? Naquilo que você foi ferida, naquilo que você foi machucada, naquilo que você foi desprezada, perseguida, ferida pelo seu pai ou pelo seu marido, por representação de figura masculina, então, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão. Então, você, mulheres, escutem isso, você como filha, me veja agora como uma representação de pai. Eu quero te pedir perdão. Filhas, me perdoem. Me perdoe pelo tempo do desprezo, pelo tempo da perseguição, pelo tempo que eu não acreditei em vocês, pelo tempo que eu amaldiçoei vocês, pelo tempo que eu liberei para lá, vocês não vão dar em nada, vocês não vão chegar a lugar nenhum, vocês serão pessoas desprezíveis, palavras que foram liberadas. Eu quero te pedir perdão como uma representação de pai. Filhas, me perdoem.
Filha, me perdoa em nome de Jesus. Como pai, uma representação dessa classe de pai, me perdoa. Agora, esposas, numa representação de classe de marido, eu quero te pedir perdão, por favor. Esposas, me perdoem. Perdoe porque eu desprezei, porque eu persegui, porque eu não entendi, eu não quis fazer nada, eu não quis levantar a tua mão, eu não quis te amar, eu não quis te proteger. Perdão, por favor, em nome de Jesus. Então, que você possa me perdoar nessa representação de marido, em nome de Jesus Cristo, e nessa representação de pai, que haja cura no teu coração. Pastor, tá bom, eu vou perdoar agora, mas daqui meia hora meu marido vai fazer tudo de novo, mas você vai ter que estar num outro lugar no espírito. Amém. Perdoa e preserva o teu coração para não ser ferido de novo. Perdoa e vá para um lugar em Deus onde você fala, Senhor, me blinda, me cobre com o teu sangue. Não importa mais a manifestação dele, eu vou ficar naquilo que o Senhor tem para mim. Então vai se blindar em Deus. Libera perdão agora e se blinde em Jesus Cristo. É fácil? Não, não é fácil não. É muito complicado, mas é possível. Sim. É possível. O ano passado nós tivemos uma família que andaram no é possível. E aconteceu tanta coisa naquela casa, uma palavra que foi liberada. Esse ano vocês vão andar no é possível. E aconteceu tanta coisa impossível dentro daquela atmosfera do é possível, que nós ficamos muito felizes com aquilo que Deus tem ministrado. Então, eu tenho certeza absoluta para você que é mulher, que eu sei que você foi ferida, que você foi machucada, que você foi perseguida, desprezada, perdão, em nome de Jesus. E é possível você se manter guardada e sarada em Cristo Jesus. Amém? Agora minha esposa vai fazer isso para com os homens, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Os homens que estão aqui depois podem ouvir essa palavra. Eu quero, em nome de Jesus, uma representação de mães, às vezes mães castradoras, mães malignas, mães que não auxiliaram na criação, trazendo um ambiente de desprezo, de insegurança, de ausência de explicação. Vá, querida, em nome de Jesus. Uma ausência de explicação da palavra de Deus, às vezes, foi o meu caso, com o meu filho, Mateus, né? Que ele falou para mim, mãe, você não cuida de mim. Então, a representação da mulher, da mãe dentro de casa, é como aquilo que diz o provérbio: filho, não se aparte dos mandamentos do Senhor, e daquilo que a mãe, né, a igreja traz para explicar os mandamentos. Então, eu não explicava, às vezes, os mandamentos do Senhor, às vezes era agressiva, era impositora, era uma pessoa cheia de rigidez, legalista, religiosa, em nome de Jesus. Aos maridos não, aos filhos que estão aqui, eu quero pedir perdão agora, como mãe, como autoridade materna sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, me perdoe, filho. Me perdoe, filha, em nome de Jesus. E agora, como esposa, a esposa que deveria ser auxiliadora idônea, mas me transformei numa arma de guerra, com bazuca nas mãos, sem compreensão, sem entendimento, sem nenhum amor, sem nenhuma compatibilidade, sem nenhuma empatia, por conta das minhas feridas, queria destruir, como foi na vida do meu esposo, que tem dado testemunho, que um espírito de ódio encheu pelo menos 2 vezes, com certeza, o meu coração, e eu fui instrumento de assassinato, a ponto da carne dele ser ferida. Eu quero te pedir perdão pela sua esposa, que te fere, que adulterou, que te traiu, que colocou o seu nome na berlinda, que não se importou pelo fracasso da sua masculinidade, da sua virilidade. Em nome de Jesus, marido, estou te pedindo perdão, cada um dos maridos agora, olhem para a sua esposa como Cristo a olha, com esperança, com expectativa de que o sangue de Jesus vai fazer diferença na vida dela. E ainda que você tenha o argumento, mas ela ainda não tem o sangue, ela não é filha, mas no trabalho que o Espírito Santo de Deus está fazendo, ela será filha sim, ela será ungida de Deus, ela vai ser o auxiliador idônea sim. Ela deixará os ditames de Jezabel, ela entrará num lugar de acesso na presença de Deus, ela entrará, sim, num lugar onde Lilith e aquilo que são os espíritos vampíricos, pervertores de autoridade, não estarão mais na minha vida como esposa, em nome de Jesus, maridos. Que esta palavra ecoe no mundo espiritual, recolhendo as semeaduras de mães perversas, malignas, ausentes, omissas, dependentes demais do marido, sem nenhuma personalidade, sem nada para oferecer para os seus filhos. Perdoe, perdoe, filhos.
E agora, em nome de Jesus, os esposos, perdoem, perdoem, perdoem a minha vida como uma esposa falha, carnal, interessada nas minhas próprias egolatrias, em satisfazer a minha própria vontade. Por favor, me perdoem, em nome de Jesus. Amém? E sejam liberados para conhecer a empatia de Deus, a manifestação do Espírito de Deus, que vem e traz força, traz entendimento e identidade espiritual de quem verdadeiramente vocês, homens, o são na presença de Deus. Todo espírito de homossexualismo gerado por mães omissas, castradoras, em nome de Jesus, seja repreendido no nosso meio, na autoridade de mãe agora, as quais eu estou representando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Para a glória de Deus, me perdoe. Amém. Amém. Então, para finalizar essa questão de daqui meia hora meu marido vai fazer a mesma coisa, nós vamos entender o que eu entendo na minha vida, o que nós passamos dentro da nossa casa, totalmente fora do evangelho. A minha vida dependia dela e a vida dela dependia de mim. E cadê Deus nesse negócio? Então eu não posso depender de uma pessoa ou de alguém para que eu seja curado, feliz, para que eu caminhe bem, porque senão essa pessoa vai ser o meu Deus. Se você depende da mudança do teu marido para você ser feliz, então ele é teu Deus. Se você depende da mudança dessa mulher para você ser feliz, então ela é o teu Deus. Então nós vamos ter que entender que Deus é justo o suficiente para que mesmo que a pessoa não se posicione, você seja curada, feliz, ande por dentro arrumada, apesar das dores, apesar do sofrimento, apesar das perseguições, apesar do desprezo, apesar de tudo. Você vai ter que andar acima disso, porque senão nós ficaríamos fadados ao fracasso. Porque sempre teremos pessoas ao nosso redor que de alguma forma vai nos frustrar, nos decepcionar, nos entristecer e nunca seremos curados. Então nós somos programados para sofrer. E eu creio que nós somos programados para ter vida e vida com abundância, com a vinda de Jesus Cristo. Então, na verdade, eu e você, nós temos que tomar uma decisão. Senhor, o Senhor me é suficiente. Aleluia. O Senhor me é suficiente. Eu sou solteira, sou casada, não casada. Eu tenho marido, mas não tenho. Sou viúva de marido vivo. Mas o Senhor é meu marido. E eu estou suficiente. Eu estou resolvida por dentro. Eu estou em paz. Eu estou feliz. Eu estou alegre. Agora, se ele vier, glória a Deus, é o que eu quero. Se ele não vier, eu estou bem. Aleluia. Então, mais uma vez, é possível isso. E mais uma vez, é muito difícil. Porque é um embate do dia a dia. É o que você está vendo, é o palpável contra o abstrato. É o visível contra o invisível. Sim. Ah, Deus eu não vejo, é abstrato, é uma coisa que eu preciso receber. O meu marido está aqui me xingando. Então você vai ter que ter um nível de fé, de entrega e de busca de fazer com que o abstrato, o invisível, o impalpável se torne concreto na tua vida e destrua aquilo que é um fundamento de tanta dor. Sim. Então, em nome de Jesus, eu te abençoo para que você entre nisso. Amém. Busque revelação de Deus. Para cada um, Deus vai trabalhar de uma forma. Busque essa revelação de Deus. Se interesse pelo assunto. Às vezes as pessoas falam assim, mas como que eu faço isso? Por onde que eu entro? Por onde vocês entraram? Irmãos, a gente pode até passar experiência, mas não tem uma receita. Não é um bolo. Até bolo, se você passa a receita, por causa da mão, por causa do forno, por causa da forma, cada um sai de um jeito. Mesmo bolo. Se eu passar uma receita de linguiça para 30 pessoas fazer e a gente for comer, vai ter uma diferencinha, porque tem a mão, tem o jeito de fazer, receita é complicado. Nem no natural receita dá certo, quanto mais no espiritual, porque Deus, só Deus, o Espírito Santo sabe, entende quão profundas foram as tuas marcas, as tuas feridas, aonde você foi machucado, aonde você foi exatamente ali. Então ele tem um ingrediente específico para você. O ingrediente que funcionou para mim, para o meu casamento, para a minha vida, não vai funcionar para você. O ingrediente que Deus usou para me livrar do suicídio foi o meu filho. Para você, pode ser outra coisa. Então, eu posso contar isso como testemunho, como eu conto. Eu quase me suicidei, mas levantava a imagem do meu filho e eu, então, seguia, passava reto naquele lugar. Deus me deu livramento através disso. Não era por causa de Deus, de Jesus, medo do inferno, esposa, nada disso eu pensava, só o Mateus. Então, quando aquela figura se levantava, geralmente eu pensava isso quando eu estava no carro, indo para Bauru. Então, quando levantava a imagem do meu filho, eu passava por aquele lugar que eu tinha a possibilidade de comprar uma arma, porque era um lugar meio esquisito que tem em Bauru lá, e eu ia trabalhar. Agora,
Isso vai ser uma regra para você? Não. Eu só sei que tem um escape de você se livrar desse espírito de suicídio. Isso eu tenho certeza. Agora, como você vai fazer isso? Vai buscar no Espírito Santo. Vai buscar se interessar pelo assunto. Sabe o que acontece? Nós somos preguiçosos. A verdade é que nós somos demasiadamente preguiçosos espiritualmente. Nós não buscamos. Nós temos muita força, muito ânimo. Você quer ver um negócio que a gente fica esperto rapidinho? Amanhã, 4 horas da manhã, você vai lá em tal lugar que tem um pacotinho de dinheiro para você lá. Você vai levantar 2, você não vai nem dormir. 3h30 você está lá. Entendeu? Isso não tem preguiça. Por quê? É o palpável, é um dinheiro, vou comprar, vou conquistar. Mas fala para levantar 3 horas da manhã, para ir orar, para gerar alguma coisa, para o senhor trazer uma revelação. Ronca, baba, o celular não toca, vira um rolo. Por quê? Porque nós somos preguiçosos e tem um combate. Tem um adversário que não quer que você busque isso, não tem a revelação, porque para ele está doce. Verdade. Você está presa sofrendo lá, eu estou preso sofrendo lá, não busca, fica de boa, continua nessa enrolação ano após ano, dia após dia, minuto após minuto, fica aí que para ele está tudo bem. É crente, mas não reina, é crente, mas fica passando vergonha, é crente, mas fica, entendeu? Então chega disso. Vamos nos levantar, Senhor, onde está? Qual a resposta? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que buscar? O que eu tenho que entregar? Aonde está o meu adversário? Me mostra. Aí Deus vai trazer para você a receita do céu. Entendeu? Olha que Deus, olha o privilégio que nós temos. Deus quer te dar uma receita do céu, uma receita só para você resolver o teu problema, para você fazer o teu bolo, fazer a tua linguiça primeiro, você vai fazer a tua linguiça, faz um churrasco e faz o teu bolo de sobremesa. Aleluia. Do céu. É a melhor linguiça e o melhor bolo que você vai comer, porque é uma receita tua, Aleluia. em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Amanhã é só, pastora Fátima. Em Peregrino. nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz. Muito obrigado. Shalom, shalom. Perdão pelo atraso. Até mais. Até mais. Deus.